From the Conference Center in Salt Lake City. Diretamente do Centro de Conferências em Salt Lake City, Utah. Esta é a sessão da tarde de sábado da Conferência Geral Semestral número 194 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Com oradores selecionados entre os líderes da igreja, a música desta sessão será oferecida por um coro composto por crianças do norte de Utah. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O elder Garrett W. Gong, do Quórum dos 12 Apóstolos, dirigirá esta sessão. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão da tarde de sábado da Conferência Geral Semestral número 194 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Russell M. Nelson, que preside esta conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Estendemos nossa saudação a todos os presentes e aos que participam por meio da televisão, do rádio ou da internet. Também damos as boas-vindas aos que assistem à conferência nas sedes de estaca em várias partes do mundo, as quais a conferência está sendo transmitida por meio de satélite. A música para esta sessão será apresentada por um coro de crianças do norte de Utah, sob a regência de Leslie Walker, com Joseph Peoples e Linda Margetts ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando De Mãos Dadas em União. A oração de abertura será então oferecida pelo elder Cyril Smile, dos 70. Voices ringing out the joyful word. We are children
Our dear Father in heaven, Nosso Pai, que está nos céus, somos gratos por este dia maravilhoso, gratos pela oportunidade de nos reunir hoje e ouvir os teus servos. Somos gratos pelos profetas, videntes e reveladores, por nos inspirar e nos guiar. Nesse momento, pedimos que nos abençoe para termos teu Espírito conosco, para que tenhamos um coração aberto e uma mente aberta, para aprendermos as coisas que queres nos ensinar. Somos gratos pelo dom do Espírito Santo. Pedimos-te que nos abençoe, para que possamos seguir em frente com fé em teu Filho Jesus Cristo. Somos gratos por seu perfeito exemplo, por ter restaurado tua igreja nesta época. Oramos a ti em nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Teremos agora o prazer de ouvir o Elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos 12 Apóstolos. Em seguida, ouviremos o Elder José A. Teixeira, da Presidência dos 70. Depois de seu discurso, o coro cantará Getsemane. Logo após, ouviremos o Elder Juan Pablo Villar, do 70, e o Elder Patrick Kieron, do Quórum dos 12 Apóstolos. O livro de Mormon registra que, aproximadamente 90 anos antes do nascimento de Cristo, os filhos do rei Mosias deram início ao que seria uma missão de 14 anos entre os lamanitas. Esforços infrutíferos foram feitos ao longo de muitas gerações para que o povo lamanita começasse a acreditar na doutrina de Cristo. Naquela ocasião, porém, por meio das intervenções milagrosas do Espírito Santo, milhares de lamanitas foram convertidos e se tornaram discípulos de Jesus Cristo. Lemos: "E tão certo quanto o Senhor vive, assim também quantos acreditaram, ou seja, quantos foram levados a conhecer a verdade pelas pregações de Amon e seus irmãos, sim, digo-vos que assim como o Senhor vive, todos os lamanitas que acreditaram em suas pregações e foram convertidos ao Senhor nunca apostataram." A chave para a conversão duradoura desse povo é mencionada no versículo seguinte: "Pois tornaram-se um povo justo, e depuseram as armas de sua rebelião, para não mais lutarem contra Deus nem contra qualquer de seus irmãos." Essa referência às armas de rebelião era literal e figurada. Significava suas espadas e outras armas de guerra, mas também sua desobediência a Deus e a seus mandamentos. O rei desses lamanitas convertidos expressou isso da seguinte maneira: "E agora eis que, meus irmãos, foi tudo o que podemos fazer. Arrependemos-nos de todos os nossos pecados e dos muitos assassinatos que tínhamos cometido e conseguir que Deus os tirasse de nosso coração, porque isto foi tudo que podemos fazer para arrependermos o suficiente perante Deus, a fim de que Ele nos tirasse nossa mancha." Observem as palavras do rei. O arrependimento sincero deles não apenas levou ao perdão de seus pecados, mas Deus também removeu de seu coração a mancha desses pecados, e até mesmo o desejo de pecar. Como sabem, em vez de arriscarem qualquer possível retorno a seu estado anterior de rebelião contra Deus, eles enterraram suas espadas, e ao enterrarem suas armas físicas, com o coração transformado, também enterraram sua disposição para pecar. Podemos nos perguntar o que poderíamos fazer para seguir esse padrão de depor as armas de nossa rebelião, sejam elas quais forem, e tornar-nos tão convertidos ao Senhor que a mancha do pecado e o desejo de pecar sejam tirados de nosso coração e que nunca nos afastemos. A rebelião pode ser ativa ou passiva. O exemplo clássico de rebelião intencional é o de Lúcifer, que no mundo pré-mortal opôs-se ao plano de redenção do Pai e reuniu outros para se oporem também. E naquele dia muitos o seguiram. Não é difícil discernir o impacto de sua rebelião contínua em nossos dias.
O trio profano de anticristos do livro de Mormon, Seren, Neor e Corior, oferece um estudo clássico de rebelião ativa contra Deus. A tese central de Neor e Corior era que não existe pecado. Portanto, não há necessidade de arrependimento e não há um Salvador. Cada homem prospera segundo sua aptidão e cada homem conquista segundo sua força. E nada que o homem faz seria crime. O anticristo rejeita a autoridade religiosa, caracterizando as ordenanças e os convênios como cerimônias impostas por sacerdotes antigos para usurparem o poder e a autoridade. O exemplo moderno de rebelião intencional com um final mais feliz é a história de William W. Phelps. Phelps se filiou à igreja em 1831 e foi impressor da igreja. Ele editou várias publicações iniciais da igreja, escreveu vários hinos e serviu como escrevente de Joseph Smith. Infelizmente, ele se voltou contra a igreja e o profeta a ponto de dar falso testemunho contra Joseph Smith em um tribunal do Missouri, o que contribuiu para que o profeta fosse preso lá. Mais tarde, Phelps escreveu a Joseph pedindo perdão. Conheço minha situação, vocês a conhecem, e Deus a conhece, e quero ser salvo se meus amigos me ajudarem. Em sua resposta, o profeta afirmou: é verdade que sofremos muito em consequência de seu comportamento. Contudo, o cálice foi bebido, a vontade de nosso Pai Celestial foi cumprida, e ainda estamos vivos. Venha, pois, irmão querido, que finda é a peleja, pois amigos no princípio são amigos de novo no final. Talvez a forma mais enganosa de rebelião contra Deus seja a aversão passiva, ignorar a vontade dele em nossa vida. Muitas pessoas que jamais considerariam uma rebelião ativa ainda podem se opor à vontade e à palavra de Deus ao seguirem seu próprio caminho, sem considerarem a orientação divina. Lembro-me da canção do cantor Frank Sinatra, que há tempos ficou famosa com a frase marcante: "Eu fiz do meu jeito". Certamente na vida há muito espaço para preferências pessoais e escolhas individuais, mas quando se trata de questões de salvação e vida eterna, nossa canção tema deve ser: "Eu fiz do jeito de Deus", porque realmente não há outra maneira. Consideremos o exemplo do Salvador em relação ao batismo. Ele se submeteu ao batismo como uma demonstração de lealdade ao Pai e um exemplo para nós. Ele mostra aos filhos dos homens que, segundo a carne, se humilha ante o Pai e testifica-lhe que lhe será obediente na observância de seus mandamentos. E disse aos filhos dos homens: "Segui-me, portanto, meus amados irmãos. Poderemos nós seguir a Jesus se não estivermos dispostos a guardar os mandamentos do Pai?" As espadas e outras armas que os lamanitas conversos enterraram eram armas de rebelião devido à maneira como as haviam usado. Esses mesmos tipos de armas nas mãos de seus filhos, sendo usadas em defesa da família e da liberdade, não eram armas de rebelião contra Deus. O mesmo se aplicava às armas nas mãos dos levitas. Não estavam lutando pela monarquia, nem pelo poder, mas lutavam por seus lares e sua liberdade, suas esposas e seus filhos, e por tudo o que possuíam, sim, por seus ritos de adoração e sua igreja. Da mesma forma, há coisas em nossa vida que podem ser neutras ou até mesmo inerentemente boas, mas se usadas da maneira errada, se tornam armas de rebelião. Nossa linguagem, por exemplo, pode edificar ou humilhar. Como Tiago disse: "Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus, e com ela maldizemos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim." Há muitas coisas no discurso público e pessoal hoje que são maliciosas e mal intencionadas. Há muita conversa vulgar e profana, mesmo entre os jovens.
Esse tipo de discurso é uma arma de rebelião contra Deus, cheia de peçonha mortal. Consideremos outro exemplo de algo que é essencialmente bom, mas que pode se voltar contra as diretrizes divinas: a carreira de uma pessoa. É possível encontrar satisfação real em uma profissão, vocação ou serviço, e todos nós somos beneficiados pelo que pessoas dedicadas e talentosas em diversas áreas de atuação realizaram e criaram. Ainda assim, é possível que a devoção à carreira se torne um foco primordial da vida de alguém. Então, tudo o mais se torna secundário, inclusive qualquer reivindicação que o Salvador venha a fazer sobre o tempo e o talento da pessoa. Para os homens, assim como para as mulheres, renunciar a oportunidades legítimas de casamento, deixar de se unir ou apoiar o cônjuge, não cuidar dos filhos ou mesmo evitar intencionalmente a bênção e a responsabilidade de criá-los, unicamente para progredir na carreira, podem transformar realizações louváveis em uma forma de rebelião. Outro exemplo diz respeito a nosso bem-estar físico. Paulo nos lembra de que devemos glorificar a Deus tanto em corpo quanto em espírito, e que esse corpo é o templo do Espírito Santo, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Assim temos um interesse legítimo em cuidar de nosso corpo da melhor forma possível. Poucos de nós atingirão o pico de desempenho que vimos recentemente nas conquistas dos atletas olímpicos e paralímpicos. E alguns de nós estamos enfrentando os efeitos da idade, ou o que o presidente Emerson Russell Ballard chamou de os rebites se soltando. No entanto, creio que nosso Criador se agrada quando fazemos o melhor possível para cuidar de seu presente maravilhoso, que é o corpo físico. Seria um sinal de rebelião desfigurar ou deformar o corpo, ou abusar dele, ou deixarmos de fazer o que pudermos para buscar um estilo de vida saudável. Ao mesmo tempo, a vaidade e a obsessão com o próprio físico, a aparência ou o vestuário podem ser uma forma de rebelião no outro extremo, levando a pessoa a adorar o presente de Deus em vez de adorar a Deus. Em última análise, enterrar nossas armas de rebelião contra Deus significa simplesmente ceder ao influxo do Espírito Santo, despojar-se do homem natural e nos tornar santos pela expiação de Cristo Senhor. Significa colocar o primeiro mandamento em primeiro lugar em nossa vida. Se nosso amor a Deus e nossa determinação de servi-lo, com todo o nosso poder, mente e força, se tornarem a pedra de toque pela qual julgamos todas as coisas e tomamos todas as nossas decisões, teremos enterrado nossas armas de rebelião. Pela graça de Cristo, Deus perdoará nossos pecados e nossas rebeliões do passado e removerá de nosso coração a mancha desses pecados e rebeliões. Com o tempo, Ele vai até mesmo tirar qualquer desejo de fazer o mal, como fez com os lamanitas conversos do passado. Depois disso, nós também nunca apostataremos. Enterrar nossas armas de rebelião traz uma alegria única. Com todos os que já se converteram ao Senhor, somos levados a cantar o cântico do amor que redime. Nosso Pai Celestial e seu Filho, nosso Redentor, confirmaram seu compromisso infinito com nossa felicidade final por meio do amor e do sacrifício mais profundos. Nós vivenciamos seu amor diariamente. Certamente podemos corresponder com nosso amor e nossa lealdade. Que enterremos profundamente qualquer traço de rebelião contra Deus em nossa vida e o substituamos por um coração e uma mente solícitos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. The Savior taught that when we are O called Salvador ensinou que,
quando somos chamados ao seu evangelho eterno e fazemos um convênio eterno, somos considerados como o sal da terra. O sal é feito de 2 elementos ligados entre si. Não podemos ser o sal por conta própria. Se quisermos ser o sal da terra, precisamos estar ligados ao Senhor. E é isso que vejo quando estou no meio de membros da igreja em todo o mundo. Membros fiéis da igreja ligados ao Senhor, comprometidos em seus esforços para servir ao próximo e ser o sal da terra. Sua dedicação inabalável é um exemplo brilhante. Seu serviço é apreciado e estimado. Nossos jovens têm demonstrado coragem e devoção notáveis. Eles se dedicaram com entusiasmo ao trabalho de história da família e suas visitas frequentes à casa do Senhor são uma prova de sua dedicação. Sua disposição de dedicar tempo e energia para servir missão por todo o mundo reflete uma fé profunda e duradoura. Eles não estão apenas participando, mas liderando o caminho para se tornarem discípulos ligados a Jesus Cristo. O serviço deles irradia luz e esperança, tocando inúmeras vidas. A vocês, jovens da igreja, expressamos nossos sinceros agradecimentos por seu serviço inspirador. Vocês não são apenas o futuro da igreja, mas o presente dela. Vocês são realmente o sal da terra. Amo o Senhor Jesus Cristo e me sinto abençoado pela oportunidade de servir ao lado de vocês na Igreja do Senhor. Nossa unidade e força, alicerçadas em nossa fé compartilhada, asseguram-nos que nunca estamos sozinhos nesta jornada. Juntos, podemos continuar a edificar o reino de Deus, enraizados no serviço, no amor e em uma fé inabalável. Quando Jesus Cristo ensinava no Mar da Galileia, ele frequentemente usava elementos do cotidiano, familiares a seu público, para transmitir verdades espirituais profundas. Um desses elementos era o sal. Jesus declarou: "Vós sois o sal da terra", uma declaração rica em significado e importância, especialmente para as pessoas de seu tempo que entendiam o valor diversificado do sal. A antiga arte de extração de sal no Algarve, região sul do meu país natal, Portugal, remonta a milhares de anos, à época do Império Romano. Notavelmente, os métodos utilizados pelos trabalhadores do sal, conhecidos como salineiros, pouco mudaram desde esse período. Esses artesãos dedicados empregam técnicas tradicionais, realizando seu trabalho inteiramente à mão, mantendo um legado que tem perdurado por séculos. Este antigo método colhe o que é chamado de flor de sal. A fim de apreciar completamente o complexo processo de colheita de flor de sal, é essencial entender o ambiente em que ela é produzida. As salinas costeiras do Algarve proporcionam as condições ideais para a produção de sal. A água do mar é canalizada para lagoas rasas, conhecidas como salinas, onde permanece até evaporar sob o sol intenso. À medida que a água evapora, a flor de sal forma delicados cristais na superfície das salinas. Esses cristais são incrivelmente puros e têm uma textura única e nítida. Os salineiros retiram cuidadosamente os cristais da superfície da água, usando ferramentas específicas, um processo que requer grande habilidade e precisão. Em Portugal, esse sal de alta qualidade é chamado de nata do sal, porque pode ser delicadamente retirado como a nata que sobe à superfície do leite. Este sal delicado é apreciado por sua pureza e sabor excepcionais, o que o torna um ingrediente valioso na arte culinária. Assim como os salineiros se esforçam muito para garantir que colham sal da mais alta qualidade, nós, como povo do convênio do Senhor, devemos sempre fazer o nosso melhor para que nosso amor e exemplo sejam, tanto quanto possível, um reflexo puro de nosso Salvador Jesus Cristo. No mundo antigo, o sal era mais do que apenas um tempero. Era um conservante vital e um símbolo de pureza e convênio. As pessoas sabiam que o sal era essencial para se conservar alimentos e realçar o sabor. Elas também entendiam as graves implicações do sal se tornar insípido,
perdendo seu sabor ao ser contaminado ou diluído. Assim como o sal pode perder sua essência, nós também podemos perder nossa vitalidade espiritual se nossa fé em Jesus Cristo se tornar casual. Podemos parecer iguais por fora, mas sem uma fé interior forte, perdemos a capacidade de fazer a diferença no mundo e trazer à tona o melhor das pessoas que nos rodeiam. Então, como podemos canalizar nossa energia e nossos esforços para fazer a diferença e ser a mudança que o mundo precisa hoje? Como podemos preservar o discipulado e continuar sendo uma influência positiva? Essas palavras de nosso querido profeta ainda ecoam em minha mente. Deus deseja que trabalhemos juntos e que nos ajudemos mutuamente. É por isso que Ele nos enviou à terra em famílias e nos organizou em alas e estacas. É por isso que Ele nos pede que sirvamos e ministremos uns aos outros. É por isso que Ele nos pede que vivamos no mundo, mas que não sejamos do mundo. Quando nossa vida está repleta de propósito e serviço, evitamos a apatia espiritual. Por outro lado, quando nossa vida é privada de propósito divino, de serviço significativo ao próximo e de oportunidades sagradas de ponderação e reflexão, aos poucos nos tornamos sufocados por nossas atividades e interesses próprios, correndo o risco de perder o nosso sabor. O antídoto para isso é continuarmos envolvidos no serviço, ocupando-nos zelosamente em boas obras e na melhoria de nós mesmos e da sociedade em que vivemos. Meus queridos irmãos e irmãs, que bênção todos nós temos hoje de pertencer à Igreja de Jesus Cristo e ter a oportunidade de servir em sua igreja. Nossas circunstâncias podem variar, mas todos podemos fazer a diferença. Lembrem-se dos salineiros, os trabalhadores do sal. Eles usam ferramentas simples para colher os melhores cristais, o melhor sal. Nós também podemos fazer coisas simples que, com esforços consistentes em atos pequenos e significativos, podem aprofundar nosso discipulado e nosso compromisso com Jesus Cristo. Aqui são 4 maneiras simples, mas profundas, pelas quais podemos nos esforçar para ser o sal da terra. Manter a casa do Senhor no centro de nossa devoção. Agora que os templos estão mais próximos do que nunca, priorizar a adoração regular na casa do Senhor nos ajudará a dar ênfase no que é mais importante e a manter nossa vida centrada em Cristo. No templo, encontramos o cerne de nossa fé em Jesus Cristo e a essência de nossa devoção a Ele. Empreender nossos esforços com a intenção de fortalecer outras pessoas ao viver o Evangelho juntos. Podemos fortalecer nossa família por meio de esforços consistentes e intencionais para levar os princípios do Evangelho para nossa vida e nosso lar. Estar dispostos a aceitar um chamado e servir na igreja. O serviço em nossa congregação local nos permite apoiar uns aos outros e crescer juntos. Embora servir nem sempre seja conveniente, é sempre recompensador. Usar as ferramentas de comunicação digital com um propósito. Hoje, as ferramentas de comunicação digital permitem que nos conectemos como nunca antes. Assim como a maioria de vocês, uso essas ferramentas para me conectar com irmãos e irmãs na igreja e com minha família e amigos. Ao me conectar com eles, me sinto mais próximo deles. Podemos ministrar uns aos outros em momentos de necessidade, quando não podemos estar fisicamente presentes. Essas ferramentas são, sem dúvida, uma bênção, mas também podem nos afastar de interações significativas e mais profundas e, por fim, fazer com que sejamos atraídos para hábitos que nos fazem desperdiçar nosso tempo em atividades de menor propósito. Esforçar-se para ser o sal da terra inclui muito mais do que uma rolagem infinita de vídeos curtos em uma tela de 15 centímetros. À medida que mantemos a casa do Senhor no centro de nossa vida, fortalecemos outras pessoas com verdadeira intenção a vivermos o Evangelho, aceitando chamados para servir e usando ferramentas digitais com propósito, podemos preservar nossa vitalidade espiritual. Assim como o sal, em sua forma mais pura, tem o poder de realçar e preservar,
O mesmo acontece com nossa fé em Jesus Cristo, quando ela é nutrida e protegida por nossa dedicação ao serviço e ao amor, semelhantes aos de Cristo. À medida que permanecemos unidos ao Senhor, nossa vida refletirá naturalmente sua luz e nos tornaremos o sal da terra. Com esse esforço, não apenas enriquecemos nossa própria vida, mas também fortaleceremos nossas famílias e nossa comunidade. Que nos esforcemos para manter essa ligação com o Senhor e nunca perder nosso sabor. E ser esse pequeno cristal de sal que Deus espera que sejamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando eu era criança, saí, como aquelas crianças que estão cantando hoje, saí de férias com minha família para uma praia na costa de meu país natal, o Chile. Estava animado para passar alguns dias aproveitando o verão com minha família. Também estava ansioso porque pensei que finalmente poderia me juntar aos meus 2 irmãos mais velhos para me divertir com eles na água. Um dia, meus irmãos foram brincar onde as ondas quebravam e me senti grande e maduro o suficiente para acompanhá-los. Enquanto ia na direção deles, percebi que as ondas eram maiores do que pareciam. De repente, uma onda surgiu muito rápido, pegando-me de surpresa.
Senti como se o poder da natureza tivesse caído sobre mim e fui arrastado para as profundezas do mar. Não consegui ver ou sentir qualquer ponto de referência enquanto era jogado de um lado para o outro. Justamente quando achei que minha aventura na Terra estava chegando ao fim, senti uma mão me puxando em direção à superfície. Finalmente, pude ver o sol e recuperar o fôlego. Meu irmão Cláudio tinha visto minhas tentativas de agir como gente grande e saiu em meu resgate. Eu não estava longe da praia. Embora a água estivesse rasa, fiquei desorientado e não percebi que podia ter saído daquela situação sozinho. Ele me disse que eu precisava ter cuidado e, se eu quisesse, ele poderia me ensinar o que fazer. Apesar dos litros de água que engoli, minha determinação e meu desejo de parecer mais velho foram mais fortes e eu disse, claro, meu irmão me disse que eu tinha que enfrentar as ondas. Eu disse a mim mesmo que certamente perderia aquela batalha contra o que parecia uma enorme parede de água. Quando uma nova onda surgiu, Cláudio rapidamente disse, olhe para mim, é assim que se faz. Ele correu em direção à onda que se aproximava e mergulhou nela antes que ela arrebentasse. Fiquei tão impressionado com o mergulho dele que nem percebi a próxima onda chegando. Então, novamente, fui levado para as profundezas do mar e chacoalhado pelas forças da natureza. Alguns segundos depois, a mão de alguém agarrou a minha e fui novamente puxado à superfície para respirar. A chama da minha determinação estava se apagando. Dessa vez, meu irmão me convidou para mergulhar com ele. Aceitando o seu convite, eu o segui e mergulhamos juntos. Senti como se estivesse vencendo o maior desafio de todos. Com certeza, não foi algo muito fácil, mas eu consegui, graças à ajuda e ao exemplo que meu irmão me deu. Sua mão me resgatou 2 vezes. Seu exemplo me mostrou como lidar com meus desafios e sair vitorioso naquele dia. O presidente Russell M. Nelson nos convidou a pensar celestial e gostaria de seguir seu conselho e aplicá-lo à minha história de verão. Se pensarmos celestial, entenderemos que ao longo da vida enfrentaremos desafios que parecem maiores do que nossa capacidade de vencê-los. Durante nossa vida mortal, estamos sujeitos a ataques do adversário. Assim como as ondas que tiveram poder sobre mim naquele verão, podemos nos sentir desamparados e querer nos render a um destino inflexível. Essas ondas maliciosas poderiam nos jogar de um lado para o outro. Mas não esqueçam de que tem o poder sobre as ondas. E, na verdade, sobre todas as coisas. O nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele tem o poder para nos ajudar a sair de qualquer condição miserável ou situação adversa. Mesmo que não consigamos nos sentir próximos a Ele, o Salvador ainda pode nos alcançar, seja qual for nossa situação. Sempre que o buscarmos com fé, Ele estará ao nosso lado. E, em seu devido tempo, Ele estará pronto e disposto a pegar nossas mãos e nos levar para um lugar seguro. Se pensarmos celestial, reconheceremos Jesus Cristo como um exemplo de ministério perfeito. Há um padrão para nós nas Escrituras quando ele ou seus discípulos auxiliam alguém que precisa de ajuda, de resgate ou de uma bênção, quando eles tomam as pessoas pela mão. Assim como eu, em minha história, eu sabia que meu irmão estava lá, mas apenas estar por perto não foi suficiente. Cláudio sabia que eu estava com problemas e me ajudou a sair da água. Às vezes, pensamos que basta estar presente
para alguém que precisa de ajuda. Porém, muitas vezes, podemos fazer mais. Ter uma perspectiva eterna pode nos ajudar a receber a revelação para oferecer auxílio no momento certo àqueles que precisam. Podemos confiar na orientação e na inspiração do Espírito Santo para discernir que tipo de ajuda é necessária. Se há um suporte temporal, como consolo emocional, comida, auxílio com as tarefas diárias, ou orientação espiritual para ajudar outras pessoas em sua jornada, para se prepararem, fazerem e honrarem os convênios sagrados. Quando Pedro, o apóstolo sênior, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, teve medo e, começando a afundar, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Jesus sabia da fé que Pedro teve que exercer para ir até ele sobre as águas. Ele também estava ciente do medo de Pedro. De acordo com o relato, Jesus, logo estendendo a mão, segurou-o, dizendo as seguintes palavras: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Suas palavras não tinham intenção de repreender Pedro, mas de lembrá-lo de que ele, o Messias, estava com ele e com os discípulos. Se pensarmos celestial, receberemos a confirmação em nosso coração de que Jesus Cristo é aquele que nos resgata, nosso advogado junto ao Pai e nosso Redentor. Ao exercermos fé nele, ele nos salvará de nosso estado decaído, para além de nossos desafios, enfermidades e necessidades nesta vida mortal, e nos dará o maior de todos os dons, a vida eterna. Meu irmão não desistiu de mim naquele dia, mas persistiu até que eu aprendesse por mim mesmo. Ele persistiu, mesmo que isso tenha significado me resgatar 2 vezes. Ele persistiu, mesmo que, a princípio, eu não entendesse como mergulhar. Ele persistiu até que eu conseguisse vencer aquele desafio e ser bem-sucedido. Se pensarmos celestial, vamos perceber que nosso Salvador estará ao nosso lado quantas vezes for necessário para nos ajudar se quisermos aprender, mudar, vencer, enfrentar ou ser bem-sucedidos em tudo que traga felicidade verdadeira e duradoura para a nossa vida. As Escrituras imortalizam o símbolo e o significado das mãos do Salvador. Em seu sacrifício expiatório, suas mãos foram perfuradas por pregos para prendê-lo na cruz. Após sua ressurreição, ele apareceu aos seus discípulos com um corpo perfeito, mas as marcas em suas mãos permanecem como uma lembrança de seu sacrifício infinito. Suas mãos estarão sempre disponíveis para nós, mesmo que não possamos vê-las ou senti-las imediatamente, porque ele foi escolhido por nosso Pai Celestial para ser nosso Salvador, o Redentor de toda a humanidade. Se pensarmos celestial, saberemos que não estamos sozinhos nesta vida. Embora todos precisemos enfrentar desafios e provações, nosso Pai Celestial conhece nossas capacidades e sabe que podemos suportar ou vencer nossas dificuldades. Devemos fazer nossa parte e nos voltar a Ele com fé. Seu Filho amado Jesus Cristo é aquele que nos resgata e sempre estará conosco. Em nome dele, o sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Fui batizado como membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias na véspera de Natal de 1987, há quase 37 anos. Aquele foi um dia realmente maravilhoso na minha vida e na minha jornada eterna. E sou profundamente grato aos amigos que prepararam o caminho e me levaram às águas daquele novo nascimento. Quer seu batismo tenha acontecido ontem ou há vários anos, quer você se reúna em um grande edifício da igreja com várias alas, ou sob um telhado de palha, quer receba o sacramento em lembrança do Salvador em tailandês ou em Swahili,
gostaria de lhes dizer: bem-vindos à Igreja da Alegria. Sejam bem-vindos à Igreja da Alegria. Graças ao amoroso plano de nosso Pai Celestial para cada um de seus filhos, e graças à vida e à missão redentoras do nosso Salvador Jesus Cristo, podemos e devemos ser as pessoas mais alegres da Terra. Mesmo quando as tempestades da vida em um mundo muitas vezes conturbado caem sobre nós, podemos cultivar um sentimento crescente e permanente de alegria e paz interior devido à nossa esperança em Cristo e à compreensão do nosso próprio lugar no belo plano de felicidade. O apóstolo sênior do Senhor, o presidente Nelson, falou sobre a alegria que advém de uma vida centralizada em Jesus Cristo, em quase todos os discursos que proferiu desde que se tornou presidente da igreja. Ele resumiu tudo de maneira muito concisa. A alegria vem dele e por causa dele. Para os santos dos últimos dias, Jesus Cristo é alegria. Somos membros da Igreja de Jesus Cristo. Nós somos membros da Igreja da Alegria. E em nenhum lugar nossa alegria como povo deve ser mais evidente do que quando nos reunimos a cada dia do Senhor na reunião sacramental para adorar a fonte de toda alegria. Lá nos reunimos com a família da nossa ala e nosso ramo para celebrar o sacramento da ceia do Senhor, nossa libertação do pecado e da morte e a poderosa graça do Salvador. Lá sentimos a alegria, o refúgio, o perdão, a ação de graças e o senso de pertencimento encontrados por meio de Jesus Cristo. Vocês encontram esse espírito de regozijo coletivo em Cristo? Vocês trazem esse espírito consigo? Talvez vocês achem que isso não tem muito a ver com vocês, ou talvez estejam simplesmente acostumados com a forma como as coisas sempre foram feitas. Mas todos nós podemos contribuir a despeito de idade ou de nosso chamado para tornar nossas reuniões sacramentais a hora mais alegre, mais centralizado em Cristo e mais acolhedor que pode ser, repleta de um espírito de alegre reverência. Alegre reverência? Isso existe? Vocês talvez perguntem. Sim, existe. Amamos, honramos e respeitamos profundamente nosso Deus e nossa reverência flui de uma alma que se regozija no amor, na misericórdia e na salvação abundantes de Cristo. Essa alegre reverência ao Senhor deve caracterizar nossas sagradas reuniões sacramentais. No entanto, para muitas pessoas, reverência significa apenas isso. Cruzar os braços, curvar a cabeça e fechar os olhos e ficar parado por um tempo indeterminado. Essa pode ser uma maneira útil de se ensinar às crianças pequenas e cheias de energia, mas conforme crescemos e aprendemos, devemos ver que a reverência é muito mais do que isso. É assim que agiríamos se o Salvador estivesse conosco? Não, pois na sua presença há fartura de alegrias. Bem, para muitos de nós, essa transformação na reunião sacramental vai exigir prática. Nós não nos reunimos no dia do Senhor simplesmente para assistir à reunião sacramental e riscar um item de uma lista de coisas a fazer. Nós nos reunimos para adorar. Há uma diferença significativa entre esses dois conceitos. Frequentar significa estar presente, mas adorar é louvar e honrar intencionalmente nosso Deus de um modo que nos transforme. Se nos reunimos em lembrança do Salvador e da redenção que Ele proporcionou, nosso semblante deve refletir nossa alegria e nossa gratidão. Certa vez, o Elder F. Enzio Busca contou a história de quando era presidente de ramo e um rapaz da congregação olhou para ele no púlpito e perguntou em voz alta: "O que esse homem carrancudo está fazendo aí em cima?" Aqueles que se sentam ao púlpito, oradores, líderes, coralistas, e aqueles que se reúnem na congregação, comunicam uns aos outros esse sentimento de boas-vindas à Igreja da Alegria, por meio da expressão que trazem no semblante. Quando cantamos,
Será que nos unimos para louvar nosso Deus e Rei, independentemente da qualidade de nossa voz, ou apenas balbuciamos palavras ou simplesmente não cantamos nada? As Escrituras declaram que o cântico dos justos é uma prece a Deus, por meio da qual sua alma se deleita. Então, vamos cantar, vamos louvá-lo. Centralizamos os discursos e testemunhos no Pai Celestial e em Jesus Cristo e nos frutos de se viver humildemente o Evangelho deles. Frutos que são mais doces do que tudo que é doce. Dessa forma, verdadeiramente, vamos nos banquetear até nos fartarmos, de modo que não teremos fome nem sede e nossos fardos se tornarão mais leves por meio da alegria proporcionada pelo Filho. O glorioso ponto central de nossas reuniões é a bênção e o recebimento do sacramento em si, o pão e a água representando a dádiva expiatória do nosso Senhor e o propósito final de nos reunirmos. Esse é um momento sagrado de renovação espiritual em que testificamos outra vez que estamos dispostos a tomar sobre nós o nome de Cristo e fazemos novamente o convênio de recordá-lo sempre e guardar seus mandamentos. Em alguns momentos da vida, talvez tomemos o sacramento com um coração angustiado e com um fardo pesado sobre os ombros. Em outras ocasiões, nós nos sentimos livres e aliviados de preocupações e problemas. Quando ouvimos atentamente a bênção do pão e da água e partilhamos desses símbolos sagrados, podemos refletir sobre o sacrifício do Salvador, sua agonia no Getsemane, sua angústia na cruz e as tristezas e dores que ele suportou em nosso favor. É isso que vai aliviar nossa alma à medida que nos conectarmos nosso sofrimento ao dele. Em outros momentos, nós nos sentiremos maravilhados e agradecidos pela bela e doce alegria que a magnífica dádiva de Jesus proporcionou em nossa vida e em nossa eternidade. Nós nos alegraremos pelo que ainda está por vir, nosso esperado reencontro com nosso Pai amado e com o Salvador ressuscitado. Talvez tenhamos sido condicionados a supor que o propósito do sacramento é se sentar no banco da igreja e pensar apenas em todas as formas que cometemos erros na semana anterior. Mas devemos mudar essa prática. Na quietude, podemos refletir sobre as muitas maneiras que vimos o Senhor nos buscar incessantemente com seu maravilhoso amor durante a semana. Podemos refletir sobre o que significa descobrir a alegria do arrependimento diário. Podemos agradecer pelas vezes em que o Salvador nos ajudou em nossas lutas e participou de nossas conquistas e pelas ocasiões em que sentimos sua graça, seu perdão, seu poder nos dando forças para superar dificuldades e carregar nossos fardos com paciência e até mesmo com bom ânimo. Sim, ponderamos sobre os sofrimentos e as injustiças infligidos ao nosso Redentor por causa de nossos pecados, o que nos leva a uma profunda reflexão. Mas às vezes ficamos paralisados aí, no jardim, na cruz, dentro do sepulcro. Deixamos de nos alegrar diante do sepulcro vazio, da derrota, da morte e da vitória de Cristo sobre tudo o que pode nos impedir de obter paz e retornar ao nosso lar celestial. Quer derramemos lágrimas de tristeza ou lágrimas de gratidão durante o sacramento, que elas sejam derramadas em assombrosa admiração pelas boas novas da dádiva que o Pai concedeu, seu Filho. Agora, para os pais com filhos pequenos ou filhos com deficiência, geralmente não existe um momento de quietude e reflexão silenciosa durante o sacramento. Mas em pequenos momentos ao longo da semana, vocês podem, por exemplo, ensinar sobre o amor, a gratidão e a alegria que vocês sentem pelo Salvador e que recebem dele ao cuidarem constantemente de suas ovelhinhas. Nenhum esforço nessa busca é desperdiçado. Deus está totalmente ciente de vocês. Assim como o que acontece em casa, podemos começar a aumentar nossa esperança e nossas expectativas em relação ao tempo que passamos na igreja. Nos conselhos de família, podemos debater como cada pessoa pode contribuir de forma significativa para receber bem todas as pessoas da igreja da alegria. Podemos planejar e esperar ter uma alegre experiência na igreja. O conselho da ala pode planejar e criar uma cultura de alegre reverência para essa hora em que partilhamos do sacramento, identificando etapas práticas e sugestões visuais para ajudar.
Alegria é diferente para cada pessoa. Para algumas, pode ser um cumprimento caloroso na entrada da capela. Para outras, pode ser ajudar discretamente as pessoas a se sentirem à vontade, sorrindo e se sentando ao lado delas com um coração bondoso e aberto. Para aqueles que se sentem excluídas, para aquelas que se sentem excluídas ou marginalizadas, o calor desse acolhimento será crucial. Por fim, podemos nos perguntar como o Salvador gostaria que fosse essa hora em que partilhamos do sacramento. Como ele gostaria que cada um de seus filhos fosse recebido, cuidado, nutrido e amado. Como ele gostaria que nos sentíssemos quando vamos à igreja com o intuito de sermos renovados ao nos lembrarmos dele e ao adorarmos a ele. No início da minha jornada de fé, a alegria em Jesus Cristo foi minha primeira grande descoberta. E isso mudou meu mundo. Se vocês ainda não descobriram essa alegria, embarquem nessa busca. Esse é um convite para recebermos a dádiva de paz, de luz e de alegria do Salvador, para nos deleitarmos com ela, para nos maravilharmos com ela e nos regozijarmos com ela a cada dia do Senhor. Amon, no livro de Mórmon, expressa os sentimentos do meu coração quando diz: ora, não temos razão para regozijar-nos? Sim, eu vos digo que desde o começo do mundo nunca existiu um povo que tivesse tão grandes razões para regozijar-se como nós. Sim, e minha alegria transborda a ponto de gloriar-me em meu Deus, porque Ele tem todo o poder, toda a sabedoria e todo o entendimento. Ele compreende todas as coisas e é um ser misericordioso, que salva aqueles que se arrependem e acreditam em seu nome. Ora, se isso é vangloriar-se, eu então me vanglorio, porque isso é minha vida e minha luz, minha alegria e minha grande gratidão. Sejam bem-vindos à Igreja da Alegria. Em nome de Jesus Cristo. Amém. As directed, Ao sinal do regente, o coro e a congregação cantarão juntos, cantando louvamos. Então, ouviremos os elders David L. Buckner, D. Martin Glory e Haroldo B. Cavalcante, dos 70. This is the Saturday afternoon session. Esta é a sessão da tarde de sábado da Conferência Geral Semestral número 194 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Em um mundo repleto de contendas e divisões, onde o discurso democrático foi substituído pelo julgamento e pelo desprezo, e as amizades são definidas por ismos e istas, aprendi que há um exemplo claro, simples e divino para o qual podemos olhar em busca de unidade, amor e inclusão. Esse exemplo é Jesus Cristo. Testifico que ele é o grande unificador. Em dezembro de 1832, quando as evidências de problemas entre as nações estavam se tornando mais visíveis do que em qualquer outro momento desde a organização da Igreja, os líderes santos dos últimos dias em Kirtland, Ohio, reuniram-se para uma conferência. Eles oraram separadamente, em voz alta, para que o Senhor revelasse sua vontade a eles. Em reconhecimento às orações desses membros fiéis, durante os momentos de intensa angústia, o Senhor os consolou, dirigindo-se aos santos 3 vezes com 2 palavras poderosas: meus amigos. Jesus Cristo há muito tempo chama seus seguidores fiéis de amigos. 14 vezes na Doutrina e Convênios, o Salvador usa o termo amigo para definir um relacionamento sagrado e estimado. Não estou falando de palavra amigo como o mundo a define, sujeito a seguidores ou curtidas nas mídias sociais. Ela não pode ser identificada em uma hashtag ou em um número no Instagram ou no X. Reconheço que, quando era adolescente, lembro-me de conversas desconfortáveis quando ouvia as palavras dolorosas. Podemos ser apenas amigos ou vamos só ficar na amizade? Em nenhum lugar dos escritos sagrados o ouvimos dizer: sois apenas meus amigos. Na verdade, ele ensinou: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. E sois aqueles que o Pai me deu. Sois meus amigos. O sentimento é claro. O Salvador nos conhece individualmente e cuida de cada um de nós. Esse cuidado não é trivial ou insignificante. Na verdade, é algo sublime, elevado e eterno. Vejo a declaração do Salvador, sois meus amigos, como um alerta para edificarmos relacionamentos mais elevados e santos entre todos os filhos de Deus, para que sejamos um. Fazemos isso quando nos reunimos em busca de oportunidades para nos unirmos e de um senso de inclusão para todos. O Salvador demonstrou isso maravilhosamente em seu chamado quando disse: vem, segue-me. Ele aproveitou os dons e atributos individuais de um grupo diversificado de seguidores para chamar seus apóstolos. Chamou pescadores, zelotes, irmãos conhecidos por suas personalidades tempestuosas e até mesmo um coletor de impostos. A crença que eles tinham no Salvador e o desejo de se enxergarem a ele os uniu. Eles olharam para ele e enxergaram a Deus por seu intermédio, e deixando logo as redes, seguiram-no. Quando vi como a edificação de relacionamentos mais elevados e santos nos une para que sejamos um, minha esposa Jennifer e eu fomos abençoados por criar nossos 5 filhos na cidade de Nova York. Naquela metrópole movimentada, formamos relacionamentos preciosos e sagrados com vizinhos, amigos de escola, colegas de trabalho, líderes religiosos e outros santos. Em maio de 2020, quando o mundo estava lutando contra a propagação de uma pandemia global, os membros da Comissão de Líderes Religiosos de Nova York se reuniram virtualmente em uma reunião convocada às pressas. Não havia pauta. Não havia nenhum convidado especial. Havia apenas um pedido para nos reunirmos e debatermos os desafios que estávamos enfrentando como líderes religiosos. Os Centros de Controle de Doenças estavam acabando de informar que nossa cidade era o epicentro da pandemia da Covid-19 nos Estados Unidos. Isso significava não havia mais reuniões, não havia mais confraternizações. Esses líderes religiosos eliminaram a administração pessoal e a unidade com sua congregação e adoração semanal foi um golpe devastador. Os membros de nosso pequeno grupo, que incluía o cardeal, reverendos, rabinos, irmãs, pastores, ministros e um elder, ouviram, consolaram e apoiaram uns aos outros. Em vez de nos concentrarmos em nossas diferenças, vimos o que tínhamos em comum. Falamos de possibilidades e, depois de probabilidades, nos mobilizamos e respondemos a perguntas sobre fé e o futuro. E então oramos. Como oramos?
em uma cidade rica em diversidade, completa de complexidade e culturas conflitantes. Vimos nossas diferenças se dissiparem quando nos unimos como amigos, com uma só voz, com um só propósito e uma só oração. Não olhávamos mais para um ao outro do outro lado da mesa, mas juntos, em direção ao céu. Saímos de cada uma das reuniões seguintes mais unidos e prontos para arregaçar nossa manga e começar a trabalhar. Colaboração resultante e o serviço prestado a milhares de nova-iorquinos me ensinaram que em um mundo que insiste em divisão, distância e desinteresse, há sempre muito mais coisas que nos unem do que coisas que nos dividem. O Salvador suplicou: sede um, e se não sois um, não sois meus. Irmãos e irmãs, precisamos parar de procurar motivos para nos dividir e buscar oportunidades para sermos um. Ele nos abençoou com dons e atributos únicos que nos convidam a aprender uns com os outros e a crescer individualmente. Eu sempre dizia aos meus alunos na universidade: se eu fizer o que vocês fazem e vocês fizerem o que eu faço, não precisamos uns dos outros. Mas como vocês não fazem o que eu faço e eu não faço o que vocês fazem, nós precisamos uns dos outros. E essa necessidade nos une. Dividir e conquistar é o plano do adversário para destruir amizades, famílias e a fé. É o Salvador que nos une. Uma das bênçãos prometidas de se tornar um é um forte senso de pertencimento. O elder Quentin L. Cook ensinou que a essência de realmente pertencer é ser um com Cristo. Em uma recente visita com minha família ao país de Gana, na África Ocidental, fiquei encantado com um dos costumes locais. Quando chegamos a uma igreja ou a casa, somos recebidos com as palavras: sejam bem-vindos. Quando a comida era servida, um anfitrião anunciava: vocês estão convidados. Esses cumprimentos simples foram ditos com propósito e intencionalidade. Sejam bem-vindos. Vocês estão convidados. Colocamos declarações sagradas semelhantes na entrada de nossas capelas, mas a placa visitantes são bem-vindos não é suficiente. Damos boas-vindas calorosas a todos que entram pela porta. Irmãos e irmãs, não basta apenas ficarmos sentados no banco. Devemos atender ao chamado do Salvador de edificarmos relacionamentos mais elevados e mais santos com todos os filhos de Deus. Precisamos viver nossa fé. Meu pai sempre me lembrava de que simplesmente ficar sentado em um banco na igreja no domingo não faz de você um bom cristão, assim como dormir em uma garagem não faz de você um carro. Devemos viver nossa vida de modo que o mundo não nos veja, mas veja a Cristo por nosso intermédio. Isso não acontece somente aos domingos. Isso acontece no supermercado, no posto de gasolina, na reunião da escola, na reunião entre vizinhos, em todos os lugares onde os membros batizados e não batizados de nossa família trabalham e vivem. Eu adoro aos domingos como um lembrete de que precisamos uns dos outros e juntos precisamos dele. Nossos dons e talentos únicos nos diferenciam em um mundo secular e nos unem em um espaço sagrado. O Salvador ordenou que ajudássemos uns aos outros, quando levássemos uns aos outros e que edificássemos uns aos outros. Foi isso que ele fez quando curou a mulher com um fluxo de sangue, purificou o leproso que implorava por sua misericórdia. Aconselhou o jovem príncipe que perguntou o que mais poderia fazer, quando amou Nicodemos, que sabia, mas vacilava em sua fé, e quando se sentou à beira do poço com a mulher que não se encaixava nos costumes da época, mas a quem ele declarou sua missão messiânica. Para mim, isso é a igreja. Um lugar de reunião e recuperação, reparação e redirecionamento. Conforme nos ensinou o presidente Nelson, a rede do Evangelho é a maior rede que existe no mundo. Deus convidou todos a se achegarem a ele. Há lugar para todos. Algumas pessoas podem ter passado por experiências que as fazem sentir que não pertencem ao grupo. A mensagem do Salvador para vocês e para mim é a mesma. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. O Evangelho de Jesus Cristo é o lugar perfeito para nós.
Ir à igreja oferece a esperança de dias melhores, a promessa de que vocês não estão sozinhos e uma família que precisa de nós tanto quanto nós precisamos dela. O Elder Christofferson afirma que ser um com o Pai, o Filho e o Espírito Santo é, sem dúvida, o supremo sentimento de inclusão. Para todos os que se afastarem dele e estão buscando uma chance de retornar, ofereço uma verdade e um convite eternos. Vocês têm um lugar aqui. Voltem, já é tempo. Em um mundo contencioso e dividido, testifico que o Salvador Jesus Cristo é o grande unificador. Gostaria de convidar cada um de nós a sermos dignos do convite do Salvador para sermos um e declararmos corajosamente, assim como ele fez: sois meus amigos, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Quando eu tinha uns 5 anos de idade, estava jogando futebol com meus amigos atrás da igreja, em minha pequena vila. Lembro-me vividamente de ouvir o pregador convidar sua congregação a limpar suas roupas em preparação para a vinda do Salvador. Por ser muito novo, corri para casa o mais rápido possível e implorei para minha mãe que lavasse as poucas roupas que eu tinha a fim de que eu pudesse ficar imaculado e pronto para vir no Salvador no próximo dia. Embora minha mãe não tivesse acreditado no retorno imediato do Salvador, ainda assim ela lavou minha melhor roupa. Na manhã seguinte, vesti as roupas ainda um pouco úmidas e esperei ansiosamente o anúncio da chegada do Salvador. Conforme o dia passava e nada acontecia, decidi ir até a igreja. Fiquei profundamente desapontado ao encontrar a igreja vazia e pelo fato de Salvador não ter chegado. Vocês podem imaginar meus sentimentos à medida que eu caminhava lentamente para casa. Anos mais tarde, enquanto recebia as lições missionárias em preparação para me tornar membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, li o seguinte: e nada que seja imundo pode entrar em seu reino. Portanto, nada entre em seu descanso, a não ser aqueles que tenham lavado suas vestes em meu sangue, por causa de sua fé e do arrependimento de todos os seus pecados e de sua fidelidade até o fim. O esclarecimento que recebi naquela época me ajudou a entender a importante verdade que eu não conseguia compreender quando era jovem, muitos anos antes. A mensagem do pregador se concentrava na importância da pureza espiritual. Ele exortou a congregação a buscar arrependimento, a fazer mudanças em sua vida e a se voltar para o Salvador em busca de redenção. Nosso Pai Celestial entende nossa jornada mortal e a inevitabilidade do pecado em nossa vida. Sou profundamente grato por Ele ter providenciado um Salvador para expiar por nossas transgressões. Por meio do sacrifício redentor do Salvador, cada um de nós pode se arrepender, buscar perdão e se tornar limpo. O arrependimento é um princípio fundamental do Evangelho. É essencial para nosso desenvolvimento espiritual e nossa resiliência à medida que enfrentamos os desafios da vida. Durante a Conferência Geral de abril de 2022, o presidente Russell M. Nelson nos convidou todos os membros da igreja a vivenciar a alegria do arrependimento diário. Ele disse: não temam nem adiem o arrependimento. Satanás se deleita com seu sofrimento. Não demorem. Removam a influência dele em sua vida. Comecem hoje a vivenciar a alegria que advém de se abandonar o homem natural. O Salvador nos ama sempre, mas especialmente quando nos arrependemos. Se sentirem que se distanciaram muito ou por muito tempo do caminho do convênio e que não há um meio para retornarem, isso simplesmente não é verdade. Se há algo do qual você não se arrependeu totalmente, eu incentivo a atender o chamado do presidente Nelson para não procrastinar seu arrependimento. Pode ser necessário ter coragem para realizar esse processo. No entanto, posso garantir que a alegria que emana do arrependimento genuíno excede todo o entendimento. Por meio do arrependimento, nossos fardos de culpa são aliviados e substituídos por uma sensação de paz e tranquilidade.
À medida que nos arrependemos sinceramente, somos santificados pelo sangue do Salvador, aumentando nossa sensibilidade aos sussurros e às influências do Espírito Santo. Minha companheira eterna nasceu com uma deficiência auditiva e, por isso, precisa usar um aparelho auditivo. Poeira e suor podem afetar o desempenho desse dispositivo. Então, todas as manhãs, eu a observo limpando diligentemente os tubos de conexão antes de usar o aparelho. Essa rotina simples, porém constante, elimina toda sujeira, umidade ou condensação, melhorando assim sua capacidade de ouvir e de se comunicar efetivamente. Quando ela negligencia esse ritual diário, sua capacidade de ouvir fica prejudicada ao longo do dia. As palavras proferidas gradualmente vão sumindo e acabam se tornando inaudíveis. Assim como a limpeza diária de seu aparelho auditivo permite que ela ouça claramente, o arrependimento diário nos permite discernir a orientação do Senhor por meio do Espírito Santo. Perto do fim do ministério mortal do Senhor e antes de sua ida para o jardim do Getsemane, ele preparou seus discípulos a fim de enfrentarem as provações que viriam. Ele os reconfortou, dizendo: "Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito." Uma das funções essenciais do Espírito Santo é advertir, orientar e guiar cada indivíduo que ouve a sua voz interior. Assim como os tubos de comunicação entupidos de um aparelho auditivo podem impedir sua funcionalidade adequada, nossa conexão espiritual com o nosso Pai Celestial também pode ser prejudicada, levando a equívocos perigosos ou a falha em dar ouvidos a seus conselhos. O advento da internet tornou as informações mais acessíveis do que nunca. Isso pode nos levar a recorrer ao mundo em busca de orientação, em vez de buscarmos a Deus. O presidente Russell M. Nelson ensinou: "Nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo." Sou grato pelo fato de que cada um de nós pode receber o dom do Espírito Santo no momento de nossa confirmação. No entanto, o presidente Dallin H. Oaks alertou que as bênçãos que recebemos por meio do dom do Espírito Santo estão condicionadas à dignidade. E o Espírito do Senhor não habita em templos impuros. Quando decidimos conscientemente seguir a orientação dos profetas e apóstolos, nossa capacidade de ter o Espírito Santo como um companheiro constante aumenta. O Espírito Santo proporciona clareza na tomada de decisões, estimulando pensamentos e impressões que se alinham à vontade de nosso Pai Celestial. A companhia constante do Espírito Santo é crucial para nosso crescimento espiritual. Recentemente, fui designado para presidir uma conferência de estaca na estaca Salt Lake Granger West, em Utah. Durante essa conferência, conheci um presidente de estaca que desenvolveu diligentemente sua capacidade de discernir os sussurros do Espírito Santo por meio de uma vida íntegra e do arrependimento diário. Como parte de nossos esforços de ministração, coordenamos visitas a 3 famílias. Após concluirmos nossa visita final, faltavam aproximadamente 30 minutos para nosso próximo compromisso. Ao nos dirigirmos de volta para a sede da estaca, o presidente Chestnut recebeu a inspiração de visitar mais uma família. Ambos concordamos em seguir essa inspiração. Fomos visitar a família Jonas e encontramos a irmã Jonas acamada devido a uma doença. Ficou evidente que ela precisava de uma bênção do sacerdócio. Com a permissão dela, nós administramos a bênção. Ao nos prepararmos para partir, a irmã Jonas perguntou como sabíamos da urgente necessidade que ela tinha de receber uma bênção. A verdade é que nós não sabíamos. No entanto, nosso Pai Celestial, que estava ciente das necessidades dessa pessoa, sabia e inspirou o presidente Chestnut a visitar sua casa. Quando somos receptivos à orientação da voz mansa e delicada, estamos mais bem equipados para ministrar de maneira mais eficaz aos necessitados.
Testifico que temos um Pai Celestial bondoso e amoroso. Jesus Cristo é o Salvador e Redentor da humanidade. Testifico que a expiação de Jesus Cristo é real e que à medida que aprendermos a seguir a orientação do Espírito Santo, ele nos levará a nos arrepender e a usar o poder da expiação do Salvador em nossa vida. O presidente Russell M. Nelson é o profeta vivo e verdadeiro do Senhor e porta todas as chaves do sacerdócio na terra hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Em 2015, no estado do Pernambuco, Brasil, 62 membros da J. Reuben Clark Law Society cooperaram com o Ministério Público Estadual na investigação de contestações legais de moradores de 4 diferentes casas de repouso. Por 5 horas em um sábado, esses advogados entrevistaram mais de 200 moradores, um por um, todos praticamente esquecidos pela sociedade. Durante as entrevistas, eles descobriram vários crimes que foram cometidos contra esses idosos, como abandono, maus tratos e a apropriação indevida de dinheiro. Um dos pilares fundamentais dessa sociedade de advogados é cuidar dos pobres e necessitados. Apenas 2 meses depois, o promotor conseguiu mover ações judiciais contra os responsáveis. A ajuda deles é um exemplo perfeito do ensinamento do rei Benjamim de que, quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. Uma moradora que entrevistei pessoalmente durante o projeto Pro Bono foi uma simpática senhora de 93 anos chamada Lúcia. Agradecida por nosso serviço, ela exclamou brincando, "Casa comigo." Surpreso, respondi, "Olha ali, para aquela linda jovem. Ela é minha esposa e a promotora do Estado." Lúcia rapidamente respondeu, "E daí? Ela é jovem, bonita e pode se casar de novo facilmente. Tudo o que tenho é você." Os maravilhosos moradores não tiveram todos os seus problemas resolvidos naquele dia. Eles, sem dúvida, continuaram a passar por dificuldades de tempos em tempos, como os jereditas em seus barcos na desafiadora jornada para a Terra Prometida, submersos nas profundezas do mar em virtude das ondas gigantescas que se quebravam sobre eles. Mas naquele sábado, os moradores da casa de repouso sabiam que, independentemente de seu anonimato terreno, eles eram conhecidos pessoalmente por um amoroso Pai Celestial que responde até às mais simples orações. O mestre dos mestres fez com que um vento furioso soprasse os jareditas em direção à terra prometida. Da mesma forma, podemos decidir servir como uma humilde rajada de vento nas mãos do Senhor. Assim como o vento não deixou de soprar os jareditas em direção à terra prometida, podemos ajudar os outros a progredir em sua jornada para receber as bênçãos de Deus. Há alguns anos, quando a Cris, minha querida esposa, e eu fomos entrevistados para meu chamado como bispo, nosso presidente da estaca me pediu que considerasse em espírito de oração nomes para recomendar como conselheiros. Depois de ouvir os nomes que recomendei, ele disse que eu precisava saber algumas coisas sobre um dos irmãos. Primeiro, esse irmão não sabia ler. Segundo, ele não tinha um carro que pudesse usar para visitar os membros. Terceiro, ele sempre usava óculos escuros na igreja. Apesar das preocupações sinceras do presidente, eu sentia fortemente que eu ainda deveria recomendá-lo como meu conselheiro. E o presidente da estaca me apoiou. No domingo em que meus conselheiros e eu fomos apoiados na reunião sacramental, a surpresa no rosto dos membros era evidente. Esse querido irmão caminhou lentamente até o púlpito, onde as luzes do teto refletiam intensamente em seus óculos escuros. Enquanto ele estava sentado ao meu lado, eu lhe perguntei, "Irmão, você tem problemas de visão?" "Não", disse ele. "Então, por que você usa óculos escuros na igreja?" perguntei. E acrescentei, "Meu amigo, os membros precisam ver seus olhos e você deve ser capaz de vê-los melhor também." Naquele momento, ele tirou os óculos escuros e nunca mais os usou na igreja. Esse amado irmão serviu ao meu lado até minha desobrigação como bispo.
Hoje, ele continua a servir fielmente na igreja e é um exemplo de dedicação e comprometimento com o Senhor Jesus Cristo. E ainda assim, anos antes, ele era um desconhecido que usava óculos escuros e estava esquecido nos bancos da capela. Muitas vezes me pergunto, quantos irmãos e irmãs fiéis estão esquecidos entre nós hoje? Quer sejamos bem conhecidos ou esquecidos, as provações inevitavelmente chegam a cada um de nós. Ao nos voltarmos para o Salvador, Ele pode consagrar nossas aflições para nosso benefício e nos ajudar a enfrentar nossas provações de uma forma que facilite nosso progresso espiritual. Seja para moradores de casas de repouso, um membro mal compreendido da igreja ou qualquer outra pessoa, podemos ser como o vento que não deixou de soprar, trazendo esperança e guiando outros para o caminho do convênio. Nosso amado profeta, o presidente Nelson, fez um convite emocionante e inspirador aos jovens. Afirmo categoricamente hoje que o Senhor pediu a cada rapaz digno e capaz que se prepare e sirva uma missão. Para os rapazes santos dos últimos dias, o serviço missionário é uma responsabilidade do sacerdócio. E para vocês, irmãs jovens e capazes, a missão também é uma oportunidade poderosa, porém opcional. Todos os dias, milhares de rapazes e moças atendem ao chamado profético do Senhor ao servirem como missionários. Vocês são brilhantes. E como disse o presidente Nelson, vocês podem exercer uma influência maior no mundo do que qualquer geração anterior. É claro que isso não significa que vocês serão a melhor versão de si mesmos no momento em que pisarem no centro de treinamento missionário. Em vez disso, vocês podem se sentir como Nef, conduzidos pelo Espírito, não sabendo de antemão o que devem fazer. Não obstante, sigam em frente. Talvez vocês se sintam inseguros como Jeremias e queiram dizer, não sei falar, porque ainda sou um menino. Vocês podem até ver suas próprias limitações e querem clamar como Moisés fez. Ah, Senhor, eu não sou o homem que bem fala, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Se algum de vocês, queridos e poderosos rapazes e moças, estiver tendo um pensamento assim agora, lembrem-se de que o Senhor respondeu, não digas que és um menino, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E ele promete, vai, pois agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Sua transformação do homem natural para o espiritual vai ocorrer linha sobre linha, preceito sobre preceito. À medida que vocês se esforçarem sinceramente para servir a Jesus Cristo no campo missionário por meio do arrependimento diário, da fé, da obediência exata e do trabalho árduo para constantemente encontrar pessoas, ensinar arrependimento e batizar conversos. Embora vocês usem uma plaqueta, às vezes podem se sentir não reconhecidos ou esquecidos. No entanto, vocês devem saber que tem um Pai Celestial perfeito que os conhece pessoalmente e um Salvador que os ama. Vocês terão líderes de missão que, apesar de suas imperfeições, os servirão como o vento que não deixou de soprar, guiando-os em uma jornada de conversão pessoal. Na terra que mana leite e mel, vocês servirão na missão, renascerão espiritualmente e se tornarão discípulos de Jesus Cristo por toda a vida. À medida que se aproximarem dele, vocês podem ter certeza de que nunca serão esquecidos. Embora alguns tenham que esperar muito tempo para receber alívio, pois eles não têm homem algum que possa ajudá-los, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou que ninguém jamais é esquecido por ele. Pelo contrário, ele foi um exemplo perfeito de procurar cada pessoa individualmente durante todo o seu ministério mortal. Cada um de nós, assim como aqueles ao nosso redor, enfrenta suas próprias tempestades de oposição e ondas de provações que nos submergem diariamente. Entretanto, o vento não vai deixar de soprar em direção à terra prometida, e assim seremos impelidos por esse vento. Cada um de nós pode fazer parte desse vento. O mesmo vento que abençoou os jareditas em sua jornada e o mesmo vento que, com nossa ajuda, vai abençoar os não conhecidos e esquecidos para que alcancem sua própria terra prometida. Testifico que Jesus Cristo é nosso advogado junto ao Pai.
Ele é um Deus vivo e age como um vento forte que sempre vai nos guiar pelo caminho do convênio. Em nome de Jesus Cristo. Amém. We are grateful for all. Somos gratos a todos os que falaram a nós nessa tarde e pela bela música oferecida por este coro de crianças. Obrigado. Lembramos a todos que a sessão geral de sábado à noite será transmitida do Centro de Conferências e terá início às 21 horas, horário de Brasília. O último orador desta sessão será o Elder Ulisses Soares, do Quórum dos 12 Apóstolos. Após suas palavras, o coro encerrará esta reunião cantando "Quando o Salvador voltar". A oração de encerramento será oferecida pela presidente Susan H. Porter, que serve como presidente-geral da primária. Em certa ocasião, o Salvador falou a respeito de um negociante que buscava boas pérolas. Durante sua busca, o negociante encontrou uma pérola de grande valor. Contudo, a fim de adquirir a magnífica pérola, aquele homem precisou vender todas as suas posses, o que ele fez pronta e alegremente. Por intermédio dessa breve e significativa parábola, o Salvador maravilhosamente ensinou que o reino do céu é semelhante a uma pérola inestimável, certamente o tesouro mais precioso a ser almejado acima de qualquer outra coisa. O fato de o negociante ter vendido de imediato todos os seus pertences para obter aquela pérola indica com clareza que devemos alinhar nossa mente e nossos desejos à vontade do Senhor e voluntariamente fazer tudo o que pudermos durante nossa jornada mortal para obter as bênçãos eternas do reino de Deus. Para sermos dignos dessa grandiosa recompensa, certamente precisamos, entre outras coisas, esforçar-nos ao máximo para deixar de lado todas as nossas buscas egocêntricas e abandonar qualquer obstáculo que nos impeça de ter um total comprometimento com o Senhor e seus caminhos mais elevados e santos. O apóstolo Paulo assemelha essas buscas sagradas a termos a mente de Cristo. Na linguagem cotidiana, isso significa buscarmos o que é agradável diante de Deus para a nossa vida. No contexto do Evangelho, buscar o que é agradável diante de Deus significa submeter nossa vontade à dele. O Salvador cuidadosamente ensinou a importância desse princípio enquanto instruía seus discípulos. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que de todos quantos me deu, nenhum se perca, mas que o ressuscite no último dia. E a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O Salvador alcançou um perfeito e divino nível de submissão ao Pai ao permitir que sua vontade fosse absorvida pela vontade do Pai. Ele disse certa vez: "E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada." Ao ensinar o profeta Joseph Smith sobre a angústia e as agonias da expiação, o Salvador explicou: "Pois eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisem sofrer caso se arrependam. Sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse tanto no corpo como no espírito, e desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. Todavia, glória seja para o Pai. Eu bebi e terminei meus preparativos para os filhos dos homens." Durante nossa jornada na mortalidade, frequentemente lutamos com a seguinte dualidade: o que achamos que sabemos e o que consideramos ser o melhor e mais correto para a nossa vida
em oposição a compreendermos o que o Pai Celestial de fato sabe, o que é eternamente melhor para nós e o que é absolutamente correto de acordo com seu plano para seus filhos. Essa luta pode se tornar muito complexa, especialmente se considerarmos as profecias que se encontram nas Escrituras destinadas aos nossos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias haverá homens amantes de si mesmos, mais amantes dos deleites do que amantes de Deus. Um indicador do cumprimento dessa profecia é a crescente tendência adotada por muitas pessoas no mundo de se tornarem cada vez mais voltadas para si mesmas, constantemente proclamando: aconteça o que acontecer, vivo minha própria verdade ou faço o que me agrada. Conforme dizia Paulo, o apóstolo, eles buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Esse modo de pensar é frequentemente justificado como autêntico por aqueles que se entregam aos seus desejos egocêntricos e preferências pessoais, ou que desejam justificar certos tipos de comportamento que, com frequência, não estão de acordo com o plano amoroso de Deus e seu desejo para eles. Se permitimos que nosso coração e nossa mente se deixem levar por esse modo de pensar, podemos criar pedras de tropeço significativas para nós mesmos, ao buscarmos adquirir a mais inestimável pérola que Deus preparou amorosamente para seus filhos, a vida eterna. Embora seja verdade que cada um de nós percorre uma jornada de discipulado individual no caminho do convênio, ao nos esforçarmos para manter nosso coração e nossa mente centralizados em Cristo Jesus, precisamos ser cuidadosos e vigiar constantemente para não sermos tentados a adotar esse tipo de filosofia do mundo em nossa vida. O elder Quentin L. Cook disse que ser verdadeiramente semelhantes a Cristo é uma meta muito mais importante do que ser autênticos. Meus queridos amigos, quando escolhemos permitir que Deus seja a influência mais poderosa em nossa vida, acima de nossos próprios desejos, podemos progredir em nosso discipulado e aumentar nossa capacidade de unir nossa mente e nosso coração ao Salvador. Por outro lado, quando não permitimos que a maneira de Deus prevaleça em nossa vida, ficamos desamparados e sem a inspirada orientação do Senhor. Podemos justificar praticamente tudo o que fazemos ou deixamos de fazer. Podemos também criar desculpas para nós mesmos ao fazermos as coisas à nossa maneira, dizendo: só estou fazendo as coisas do meu jeito. Em certa ocasião, enquanto o Salvador declarava sua doutrina, algumas pessoas, especialmente os presunçosos fariseus, rejeitaram sua mensagem e audaciosamente declararam que eram filhos de Abraão, insinuando que sua linhagem lhes garantiria privilégios especiais aos olhos de Deus. Essa crença os levou a confiar em sua própria sabedoria e a não acreditar no que o Salvador estava ensinando. A reação dos fariseus aos ensinamentos de Jesus foi uma evidência de que, devido à sua atitude presunçosa, não havia lugar em seu coração para as palavras do Salvador e para a maneira de Deus. Em resposta, Jesus, sábia e corajosamente, declarou que, se eles verdadeiramente fossem filhos de Abraão por convênio, fariam as obras que Abraão fez, especialmente levando em conta que o Deus de Abraão estava diante deles, ensinando-lhes a verdade naquele exato momento. Irmãos e irmãs, como podem perceber, esse exercício mental de confrontar a minha vontade diante da vontade do Senhor não é uma tendência nova e exclusiva de nossos dias. É uma mentalidade antiga que atravessa séculos e com frequência cega os sábios aos seus próprios olhos e confunde e exaure muitos dos filhos de Deus. Na verdade, trata-se de um velho truque do adversário, um caminho enganoso que sutilmente afasta os filhos de Deus do verdadeiro e fiel caminho do convênio. As circunstâncias pessoais, como a genética, a geografia e desafios físicos e mentais, realmente influenciam nossa jornada. Entretanto, em questões que realmente importam, existe um espaço interior em que somos livres para escolher,
no qual vamos decidir se seguiremos ou não o caminho que o Senhor preparou para a nossa vida. Certamente, na terra, o Mestre nos mostrou a senda que conduz à vida eterna. Como discípulos de Cristo, desejamos trilhar o caminho que Ele traçou para nós durante seu ministério mortal. Não apenas desejamos fazer sua vontade e tudo o que lhe agrada, mas buscamos seguir seu exemplo, ao nos esforçarmos para sermos fiéis a cada convênio, aceitando e vivendo de acordo com toda a palavra que sai da boca de Deus. Seremos protegidos para não nos tornarmos vítimas dos pecados e dos erros do mundo, erros filosóficos e doutrinários que poderiam nos afastar das mais preciosas de todas as pérolas. Tenho me sentido inspirado pelo modo como essa submissão espiritual a Deus tem impactado a vida de discípulos fiéis de Cristo ao escolherem fazer a vontade do Senhor. Conheço um rapaz que estava inseguro quanto a servir missão e que se sentiu inspirado a ir e servir ao Senhor ao ouvir um dos líderes gerais da igreja compartilhar seu testemunho pessoal e sua experiência sagrada de servir como missionário. Em suas próprias palavras, esse rapaz, agora um ex-missionário, disse: ao ouvir o testemunho de um apóstolo do Salvador Jesus Cristo, senti o amor de Deus por mim e desejei compartilhar esse amor com outras pessoas. Naquele momento eu soube que deveria servir missão, apesar dos meus temores, minhas dúvidas e preocupações. Senti total confiança nas bênçãos e nas promessas de Deus para seus filhos. Hoje sou uma nova pessoa. Tenho um testemunho de que o Evangelho é verdadeiro e de que a Igreja de Jesus Cristo foi restaurada na terra. Esse rapaz escolheu o que era agradável aos olhos do Senhor e se tornou um exemplo de um verdadeiro discípulo em todos os aspectos. Uma jovem fiel decidiu não comprometer seus padrões quando lhe foi pedido que se vestisse de maneira imodesta para se encaixar nos padrões da empresa de moda em que ela trabalhava. Por compreender que seu corpo é uma dádiva sagrada de nosso Pai Celestial e um lugar em que o Espírito pode habitar, ela sentiu que deveria viver de acordo com um padrão mais elevado do que o do mundo. Com isso, ela conquistou a confiança das pessoas que observavam seu modo de viver, de acordo com a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, e também manteve seu emprego, que por um momento esteve em risco. Seu desejo de fazer a vontade do Senhor, em vez de escolher a vontade do mundo, deu-lhe confiança nos convênios em meio a escolhas difíceis. Irmãos e irmãs, somos constantemente desafiados a tomar decisões semelhantes em nossa jornada diária. É preciso um coração corajoso e bem disposto a fim de fazer uma pausa e buscar uma introspecção mansa e honesta para reconhecer as fraquezas da carne em nossa vida, que podem impedir nossa capacidade de nos submeter a Deus e, por fim, decidir adotar sua vontade em vez da nossa. O teste definitivo de nosso discipulado encontra-se em nosso desejo de nos livrar do nosso velho eu e de submeter nosso coração e toda a nossa alma a Deus, para que sua vontade se torne a nossa vontade. Um dos momentos mais gloriosos da mortalidade ocorre quando descobrimos a alegria que advém quando nossos desejos e o que é agradável diante de Deus se tornam uma coisa só. Para fazer com que a vontade do Senhor se torne a nossa vontade, de modo irrevogável e inquestionável, é necessário um discipulado majestoso e heróico. Nesse momento sublime, tornamo-nos consagrados ao Senhor e submetemos toda a nossa vontade à dele. Tal submissão espiritual, por assim dizer, é bela, poderosa e transformadora. Eu lhes testifico que, ao seguirmos a vontade do Senhor em nossa vida, encontraremos a pérola mais preciosa do mundo, o reino dos céus. Oro para que cada um de nós, em nosso tempo e nossa vez, com confiança em nossos convênios, declare ao Pai Celestial e ao Salvador Jesus Cristo que o que é agradável diante de Deus é agradável para mim. Digo essas coisas em nome do Salvador Jesus Cristo.
Amém. Mortality occurs when we discover the joy that comes when doing always those things that work for and please the Lord, and what works for us become one and the same. To decisively and unquestioningly make the Lord's will our own requires majestic and heroic discipleship. At that sublime moment, we become consecrated to the Lord, and we totally yield our wills to Him. Such spiritual submissiveness, so to speak, is beautiful, powerful, and transformational. I testify to you that following the Lord's will in our life will enable us to find the most precious pearl in the world, the kingdom of heaven. I pray that each of us in our time and turn will be able to declare with covenant confidence to our Heavenly Father and Savior Jesus Christ that what works for thee works for me. I say these things in the sacred name of our Savior Jesus Christ. Amen. Amen.
Our dear Heavenly Father, how we love thee, and how we love thy Son. And as these precious children have sung, how we look forward to the return of thy Son to this earth. We are grateful for all we have heard, for all we have learned, and for all we have felt. We have heard through music and through word of thy Son, of the joy of thy plan of salvation, and of thy Son, our Savior, who has provided the means to bring us all back home. We pray as we go from this conference that we will be filled. Saímos desta sessão, temos o desejo de compartilhar o teu amor e a tua alegria com todas as pessoas. Somos tão gratos por ter profetas, videntes e reveladores aqui. E nosso querido profeta, o presidente Russell M. Nelson. Oramos por ele e por todos nós. E fazemos humildemente, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Esta foi a transmissão da sessão da tarde de sábado da Conferência Geral Semestral número 194 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre os líderes da igreja. A música para esta sessão foi oferecida por um coro composto por crianças do norte de Utah. Essa transmissão foi fornecida como um serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.